aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Convido a amada igreja a estar abrindo as nossas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 24, no verso 13. Aleluia. Lucas, capítulo 24, verso 13. Amém, irmãos? Vou estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo o nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, partiu-lhe e deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Até aqui os irmãos podem sentar. Essa palavra, antes de entrar, vamos ler versos antes, que vai dizer que Maria Madalena, mais Maria, mãe de Tiago, elas vão ao sepulcro e quando chega lá, elas encontram a pedra do sepulcro removida. E quando elas deparam com aquela pedra do sepulcro removida, elas assustadas, elas também se deparam com dois anjos, a qual perguntam a elas: por que procura o vivo entre os mortos? Não está mais aqui quem vos procura, já ressuscitou. Então elas voltam, creio eu, já eufórica com tudo aquilo que elas viram. E elas voltam anunciando aos discípulos e aos demais que com eles estavam o que elas tinham visto naquele lugar e o que aqueles anjos tinham dito a elas. Mas quando nós entramos na palavra que eu acabei de ler, vai dizer de dois discípulos, a qual eles saem de Jerusalém agora rumo a um caminho chamado Emaús. E eu já pego esse pedacinho e trago uma palavra ao meu coração nessa noite. Irmãos, não saia da direção a qual o Senhor te colocou. Já foi dito aqui do cenário. O cenário ao nosso redor mostra tudo ao contrário. Se nós formos olhar hoje, muitos aqui já receberam promessas a qual o Senhor prometeu. Mas tem promessas que ainda não foram cumpridas na nossa vida. E se nós formos olhar ao nosso redor, nós estamos vendo o cenário todo ao contrário. Nós temos
sem entender e perguntando ao Senhor: Senhor, como é que o Senhor vai fazer na minha vida? Olha como que está essa situação, não tem como. Muitas das vezes, irmão, nós limitamos o Senhor. A palavra agora vai dizer então que eles ali começam a andar naquele caminho rumo a Emaús. E eles iam conversando entre si de tudo que tinha acontecido naqueles últimos dias. A crucificação de Jesus, tudo que Jesus passou. E eles ali, sem crer que Jesus ali ainda ia poder ressuscitar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor se aproxima deles. Só, irmãos, que o que me chama a atenção é que quando o Senhor se aproxima deles, no verso 16 vai falar que os olhos deles estavam como que fechados. E quantas das vezes nós estamos diante da presença do Senhor, mas com os nossos olhos fechados. E muitas das vezes nós saímos da igreja, nós entramos e saímos da mesma maneira. Por quê? Porque os olhos estão fechados. Só há um momento a qual os nossos olhos podem ser abertos. É no nosso quarto. É a palavra dizendo assim, ó: entrai na tua porta do teu quarto, fecha a tua porta, olha em teu pai em secreto, que aquele que vê em secreto, ele te recompensará. E muitas das vezes nós temos andado por vista, nós não temos andado pela fé. Tem muitas pessoas que têm vestido de aparência de crente, mas não têm vivido o verdadeiro evangelho. Irmãos, eu estava lendo em Apocalipse, a qual João escreve a carta a Sardes, e vai falar: tem nome de que vives, mas está morto. O que adianta nós estarmos na presença do Senhor com a aparência de que está vivo? O que adianta nós estar na presença do Senhor mostrando que nós somos crentes, mas dentro do nosso quarto nós não temos orado, dentro do nosso quarto nós não temos clamado ao Senhor? Irmãos, o começo da palavra de Jó mexe muito com o meu coração, porque o Senhor conhecia Jó. O Senhor falou: homem reto, temente, fiel ao Senhor, ele se desvia do mal. Será que nessa noite o Senhor conhece a mim e conhece a você? Será que verdadeiramente o Senhor sabe quem nós somos? Será que nós temos mostrado verdadeiramente quem nós somos? Porque Ele sabe quem nós somos. Ele vê o que está em secreto. Ele vê se o nosso dia a dia é de acordo com a vontade dEle. Ele vê se no dia a dia nós temos dado testemunho de crente. Porque, irmãos, dar testemunho não é pregar, dar testemunho é viver a palavra. E eu falo muito isso porque o Senhor mudou a minha vida. E todo mundo que olha para mim fala assim: Daniele, que bênção. Eu glorifico a Deus e não me exalto. Sabe por quê? Porque a gente tem que andar, irmãos, com aparência. A gente tem que andar pelas ruas e as pessoas sem falar nada. Porque não precisa de nós abrir a boca, não. Nós pregamos com a nossa vida. Olha lá aquela menina, olha o que ela era e olha o que o Senhor fez na vida dela. É isso que é pregar a palavra do Senhor. Muitas das vezes nós estamos achando que pregar a palavra é falar bonito, que pregar a palavra é falar muito, mas não é, irmãos. É pregar com a nossa vida. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que o Senhor se aproxima deles. E quando o Senhor se aproxima deles, eles não conhecem a Jesus. Meu Deus, é tremendo porque eles presenciaram os milagres de Jesus. Eles viram cego enxergar, eles viram paralítico andar, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles participaram dos ensinamentos de Jesus. Mas naquele momento eles não conheceram Jesus. Irmãos, é a mesma coisa na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos na presença, na casa do Senhor. A presença dele se faz presente, porque a palavra dele não é mentirosa. E ele fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se tiver 2 aqui clamando, suplicando a presença dele, ele vai se fazer presente. Só que muitas das vezes, irmãos, nós estamos no culto e estamos falando assim: o culto está ruim, o culto está frio, o pregador não está sabendo pregar, o cantor não está sabendo louvar, sendo que o problema está em nós.
Porque a presença do Senhor se faz presente, mas nós só não sentimos ela, porque os nossos olhos estão fechados. Aleluia. E agora a palavra vai dizer que então Jesus pergunta a eles o que estava acontecendo. Jesus pergunta a eles por que eles estavam tristes. E eles vão falar a Jesus: és tu peregrino em Jerusalém? Não sabe as coisas que têm acontecido nesses últimos dias? E agora eles começam então a falar com Jesus o que tinha acontecido naqueles dias. Aí Jesus vai chegar um momento em que Jesus vai ver a necessidade de retornar tudo que ele mesmo já falou a eles. Tem vezes, irmãos, que há necessidade de Jesus ficar relembrando as coisas pra gente. Porque muitas das vezes nós entramos na presença, mas nós não guardamos a palavra dele. Entra no ouvido e sai no outro. A palavra de Deus diz: não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes dela. E muitas das vezes nós só estamos ouvindo, muitas das vezes nós estamos vindo, cumprindo horário na igreja, cumprindo horário para o pastor, para os irmãos não achar ruim, mas nós não estamos entrando na verdadeira presença do Senhor. Então agora Jesus vai começar ali a falar com eles. E Jesus vai falar assim, ó: e porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mas chegado agora, no certo caminho, ele chega ao destino deles. A palavra nos diz que agora esses dois discípulos chegam ao lugar onde eles iam ficar. E Jesus faz como que ele ia para mais longe. Imagino eu que Jesus agora já está despedindo deles. Mas eles vão fazer um convite a Jesus. E esse convite, irmãos, ele é muito importante. Esse convite é necessário na minha e na sua vida. Eles vão falar assim, ó, e eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Irmãos, será que nós temos convidado Jesus para ir embora conosco para a nossa casa? Porque muitas das vezes nós estamos num ambiente aqui dentro do culto, mas muitas das vezes nós saímos da igreja murmurando, nós entramos na nossa casa murmurando, nós chegamos lá e não vê nada acontecer. Aí nós falamos: Senhor, não está trabalhando na minha vida. Mas será que nós temos convidado Jesus para entrar na nossa casa? Será que nós temos convidado Jesus para estar lá conosco, para mover lá na nossa vida? A palavra de Deus diz que eles convidaram Jesus para entrar. E Jesus, irmãos, ele é tão maravilhoso. Jesus, ele é tão misericordioso, que mesmo desviando do caminho, mesmo indo para o caminho contrário ao qual Jesus queria, o Jesus tem um encontro com eles, ainda entra na casa deles. E entrando ali, o Senhor, engraçado que o Senhor, ele não rejeita. Ele não rejeita o nosso pedido, irmãos. Ele não rejeita quando nós clamamos a Ele para entrar dentro do nosso lar. Porque Ele tem desejo de entrar. Ele tem desejo de fazer morada. Ele tem desejo de andar conosco. Muitas das vezes nós que está faltando desejo. Lá em Amós me chama a atenção também. Eu tenho que ir lá porque o Espírito Santo está me enviando lá. Vai falar: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Nós já estamos nesses dias, irmãos, e vai piorar, porque, irmãos, nós temos visto um cenário a qual está tudo ao contrário, como já foi dito. E muitos irmãos não estão tendo mais sede da presença do Senhor, não estão tendo mais fome. Eu lembro de um testemunho a qual um homem falava que ele tinha um parente e que ele tinha muita dificuldade de beber água. E aquele homem deu um certo problema de rins, se eu não me engano, por falta de beber água. Mas eles fizeram de tudo para ele beber água. Comprou garrafa bonita. Fizeram de tudo, mas não conseguiram.
E esse homem deu esse problema. E uma certa vez esse homem virou para esse parente e falou assim: se eu soubesse o quanto eu estou passando, essa dor que eu estou passando, se eu soubesse que eu ia passar ela, eu tinha bebido água. E é assim também nós, irmãos. Há necessidade de nós beber da água verdadeira que é Jesus. Porque vai vir dias a qual nós vamos estar sedento. Aquele que não tiver firmado na palavra, ele não vai conseguir ficar de pé. Vai ser necessário, irmãos, cada dia mais nós bebermos da água do Espírito. Nós mergulharmos nessa água que é Jesus. Para que quando vier esses dias, irmãos, nós não venhamos nos desviar e cair. Voltando lá à palavra. Agora Jesus entra com eles. E aconteceu que estando Jesus com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, o partiu e deu. Jesus aqui começa a demonstrar o que nós temos que ter com o Senhor. Nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que ter comunhão com o Senhor. Aqui o Senhor está mostrando a comunhão com eles. É isso que nós temos que ter dentro do nosso lar, é comunhão com o Senhor. Quando nós temos comunhão com o Senhor, nós vemos o Senhor fazer na nossa vida. Os nossos olhos são abertos. Nós conseguimos sentir o toque do Espírito Santo. Nós conseguimos estar sensíveis ao Espírito Santo. Quando nós começamos a ter comunhão com o Espírito Santo, o Senhor começa a mostrar coisas a qual está oculta. O Senhor começa a mostrar coisas a qual nós não enxergávamos. É necessário, irmãos, nessa noite eu pergunto aos irmãos: o que você está fazendo aqui nessa noite? Nós temos que ter um propósito quando nós saímos da nossa casa. Senhor, eu vou lá buscar a tua presença, porque sem ela eu não sou nada, eu não consigo. Mas Senhor, o Senhor, irmãos, lá em Mateus vai falar: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. O Senhor, irmãos, nós sabemos que há um processo para chegar no pedir e receber. Não é de qualquer maneira que eu vou pedir e vou receber, não. É um processo, mas é a promessa dele para nossas vidas. Aquele que pede, ele vai receber. Aquele que bate, a porta vai se abrir. É necessário nós perseverarmos, irmãos, naquilo que nós pedimos ao Senhor. Muitos começam, mas não terminam. E aí não vê o agir de Deus, porque falta perseverança. Há necessidade de nós perseverarmos. Olha só, pedir. Primeiro eu peço. Eu vou pedir, vou ficar de braço cruzado? Não. Eu vou pedir, vou buscar. É uma ação. Você pede, busca, você age. Você não fica parado, você não fica prostrado. Por isso que muitas das vezes nós não vemos as coisas acontecendo na nossa vida. Porque nós queremos só pedir: Senhor, faz. E nós não fazemos nada para o Senhor. Então é a necessidade de pedir e buscar. Agora o bater é a perseverança. É a perseverança de você pedir, buscar e ainda não ver nada acontecer. Mas você continuar pedindo e buscando. É assim que nós conseguimos, irmãos, vencer nas nossas vidas. É perseverar na presença do Senhor. Nessa noite, irmãos, nós sabemos que há coisas que vêm nos frustrar. Esses discípulos, eles viram Jesus, o sofrimento de Jesus. Eu sei que aqui eles estão tristes. E assim na nossa vida não é diferente. Às vezes acontece algo na nossa caminhada, a qual vem trazer sobre a nossa vida uma tristeza, a qual vem trazer uma frustração. Mas não saia do propósito de Deus. Não saia do caminho. A palavra de Deus diz que depois que aconteceu tudo isso, eles voltam para Jerusalém. Eles voltam e anunciam aos discípulos o que tinha acontecido. Não saia do propósito que Deus te colocou, irmãos.
Peça ao Senhor nessa noite. Peça ao Senhor para te ajudar a você entrar hoje na sua casa, mas entrar diferente, a não sair daqui da mesma forma, a não achar que só é mais um culto, a não achar que só é mais um compromisso na igreja. Entra na tua casa agora diferente. Ao sair deste lugar nessa noite, entra pedindo ao Senhor: Senhor, entra comigo, passeia comigo na minha casa, muda a minha história. Senhor, faz na minha vida aquilo que eu não posso fazer. Eu te convido, irmãos, nessa noite, porque o Senhor, irmãos, Ele tem falado. Mas muitas das vezes nós temos ficado desapercebidos na presença do Senhor. Muitas das vezes nós estamos aqui com o nosso corpo físico, mas o nosso pensamento está lá fora. O nosso pensamento está nas preocupações. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele semeia a semente. Mas ali fora, irmãos, está ali o inimigo, de olho ali, para roubar a semente que foi semeada. E se você não pegar essa semente e fazer com que ela venha germinar, o inimigo vem e rouba ela. Aí é como se você entra e sai da presença do Senhor, entra e sai da igreja da mesma forma. Por isso que é necessário, toda vez que a palavra for pregada, porque é Jesus quem fala, toda vez que a palavra for ministrada, nós prestamos atenção, guardar ela no nosso coração. E que quando nós saímos dessa porta, nós saímos com autoridade, a autoridade que o Senhor nos deu. Clama dentro do seu lar. Não tenha medo de clamar, não tenha medo de profetizar dentro do seu lar. O Senhor quer fazer coisas grandes na vida dos irmãos. Mas tem faltado perseverança nas nossas vidas. Tem faltado o pedir e o buscar. Eu convido a igreja a se colocar de pé com a permissão do pastor. Eu quero fazer uma oração, irmãos, nessa noite. Mas que os irmãos, como eu falei, porque quem convence é o Espírito Santo. Peça o Espírito Santo de Deus, porque Ele está aqui, Ele se faz presente. Peça a Ele para mudar. Peça a Ele para arrancar aquilo que tem te afastado da presença dEle. Peça ao Senhor nessa noite para você sair daqui com uma atitude diferente, para começar a ver Deus agir na sua vida. Não queira ver só milagre do irmão. Não queira ver só Deus fazer na vida do irmão. Queira que Deus realize na sua também. Porque Ele é poderoso. Nós limitamos o poder de Deus. Nós achamos que o Senhor só pode aquilo que nós pensamos. O Senhor pode muito mais, irmãos. E é isso que Ele quer para nós. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque somos dependentes da Tua presença. Estamos aqui, Pai, porque sem ela nós não podemos nada, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando em corações nessa noite. Ajuda-nos, meu Pai, a cada dia nos firmarmos na Tua presença. A cada dia estar com nossos ouvidos sensíveis. Meu Pai, o nosso coração sedento, quebrantado, Pai amado, na Tua presença. Não deixa, Pai amado, nós só vim cumprir horário na Tua casa. Não deixa, Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que nós não sabemos o dia nem a hora, Pai. Espírito Santo, se o Senhor voltar hoje, Pai querido e santo, Pai querido e santo, será que nós iremos para a glória com o Senhor? Senhor, ajuda nós a rever, Pai amado, as nossas atitudes diante do Senhor. Ajuda, Pai amado, ao chegar dentro do nosso lar, nós humilharmos diante do Senhor e pedir ao Senhor para agir na nossa vida, Senhor. Para se fazer presente, Pai amado, na nossa casa. Precisamos da Tua paz lá. Precisamos do Teu refrigério, Pai. Senhor, eu te apresento a vida de cada um nesta noite. Que o Senhor possa trabalhar de uma maneira poderosa, Espírito Santo. E eu te agradeço, Pai, pelo que o Senhor falou nessa noite aos nossos corações. Aleluia. Até aqui o Senhor me dava. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Louvo pela vida da Narcélia. Eu falei com ela, Narcélia, eu não sou pregadora não, só falo a mensagem que o Senhor me dá, né? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.